Nossa, eu não sei por que eu peco. Eu apenas estou olhando. Nossa, eu não sei porque eu tenho sido tão tentado se eu não estou fazendo nada para isso. Eu apenas olho de vez em quando alguma coisa ou ouço alguma coisa de alguém. Nossa, eu tenho sido abençoado, mas estou só vendo as palavras, eu não estou fazendo nada demais. Os olhos são a porta para a bênção ou para a maldição. Os olhos são a porta para a luz ou para as trevas. E meu nome é Felipe Aranha. Eu tenho sido meditado nessa palavra de Lucas 11:34 que fala sobre os olhos. Eu queria mostrar para vocês hoje que os olhos são mais do que vocês pensam. Os olhos são mais coisas para ver, mas os olhos na verdade são uma porta, são uma raiz e é o reflexo do nosso corpo. Então, indo para a palavra em Lucas 11, até o 30, de 33 até 36, ele fala sobre luz, a luz dos olhos. Especificamente no 34, onde Deus tem trabalhado muito comigo, ele fala: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo sente de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo sente de escuridão. Aqui a gente pode perceber que os olhos são uma porta, a raiz entre o bem e o mal. E, na verdade, ele não é a raiz do pecado, nem a raiz da bênção, a raiz das maravilhas, da luz, ele é a raiz para o nosso corpo. É para onde absorvemos isso. Então, assim, a palavra fala muito sobre raiz, fala muito sobre raiz. E, na verdade, é muito sobre plantar para você não colher agora, para você colher lá na frente. E os olhos, quando a gente fala que os olhos é uma raiz, é porque ele é a ponta, ele é a base daquilo que vem sendo trabalhado entre nós. Para falar um pouco melhor disso, para você entenderem melhor, em 2023, quando eu estava fazendo um devocional, Deus trabalhou muito comigo sobre pecado. E ele fez eu fazer um mapa. O Espírito Santo sobre minha vida, eu acabei desenhando lá e fazendo um mapa sobre como pecar, o passo a passo de pecar. Eu até anotei disso porque é uma coisa assim muito simples e muito lógica. A Bíblia é muito lógica, é muito óbvia. Só que o problema é que a gente não faz a obviedade, a gente não faz a lógica. E aqui começa o começo de tudo é ver algo pecaminoso ou ver algo que desejamos apenas. É sempre assim. Então assim, primeiro é ver algo que desejamos, algo carnal, principalmente nesse caso. Segundo lugar, fica darmos liberdades para pensar sobre aquilo, ou seja, depois que a gente vê, a nossa mente começa a processar. Ou a gente fala assim, não, isso daqui não deve ser processado pela minha mente, ou a gente deixa que aquilo lá vai ser processado. Então a gente dá liberdade para aquilo lá, depois a gente começa a normalizar aquilo na nossa consciência, então aquilo lá está na nossa consciência, a gente deu liberdade. A gente viu, a gente deu liberdade, aquilo lá está sendo processado na nossa consciência, e a gente começa a normalizar, fala assim, ah, mas calma aí. Se o pessoal fala que eu posso fazer isso, eu acho que talvez eu possa fazer isso, né? Não é mais uma loucura. E o diabo quer isso, porque não é, o diabo não quer que você mate uma pessoa do nada. Ele quer normalizar as coisas. Fala assim, não, mas calma aí, isso daqui não é tão errado. Isso aqui não é tão errado. E depois a gente começa a andar perto da borda. O que que é isso? A gente começa a acostumar as tentações. Antigamente, se caísse direto na tentação assim, a gente falaria assim, não, tá repreendido no nome de Jesus. Mas quando a gente começa a normalizar aquilo lá vai sendo trabalhado no nosso consciente, vai sendo trabalhado na nossa mesa, na nossa mente. E a gente começa a normalizar aquilo. Então, assim, o último passo é a gente andar perto da borda, a gente andar com perigo. Eu lembro que eu vi um vídeo do Israel Subirá, onde ele fala sobre isso, que ele andava perto da borda da piscina e os pais deles falavam assim, cara, sai daí, você vai cair, cara, sai daí, você vai cair. Ele não saía. Ele insistia, 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 até que uma hora ele caiu. É sobre isso, andar perto da borda, a gente tem que fugir disso. Mas um dia eu posso gravar um vídeo especificamente sobre isso. E o próximo passo é pecar. Então a gente pode ver que o primeiro passo, o principal, na verdade, que eu posso falar que é o principal, porque é o primeiro, sem aquilo a gente não faz, é olhar. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Irmão, irmã, vigie, vigie. Porque tudo que você olha é como uma semente, aquilo lá vai ser plantado e vai ser colhido. Como esse mapa de como pecar, na verdade, é nada mais do que uma plantação. Primeiro a gente planta, a gente deixa a semente cair, depois a gente acaba deixando ela lá e depois a gente acaba regando ela. E isso é liberdade, é normalização, até regando, 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 até que a gente come o fruto dela.
mas quando a gente come o fruto dela, pode ter certeza que é um fruto amargo, é quando a gente peca. Então, assim, a gente tem que começar a eliminar as coisas que são principais para a gente não precisar dar os próximos passos ruins, entendeu? E falando mesmo com um menino de 17 anos que é cristão, já faz mais ou menos um ano já que está realmente focado, assim, desde que nasci, mas assim, que realmente vive para isso, olhar é a coisa mais fácil que tem. Você realmente, você não precisa pedir para aquilo. Você está vendo alguma coisa, do nada parece. Ah, tô vendo no Instagram e do nada aparece uma mulher daquele jeito de hoje em dia, 2024, quase sem nenhuma roupa, e você vai lá e fala assim, meu Deus, eu nem pedi para isso, eu nem pesquisei isso. E aparece. E aí, e o que você vai fazer com isso? Entendeu? Então, realmente, o olhar é a coisa mais fácil que a gente pode fazer, mas é a coisa que a gente mais tem que fugir. A gente tem que entender que os nossos olhos não são apenas para ver, mas é uma porta. Ele é uma porta. Ele é uma porta de entrada ou para Deus entrar ou para o Satanás entrar. E eu tô focando mais, né, no lado pecaminoso, porque a própria Bíblia fala que a gente tem que a própria Bíblia fala mais de inferno sobre céu, porque é o que a gente tem que mais tomar cuidado. Porque céu é uma coisa que a gente já vai conseguir se a gente parar de fazer as outras coisas erradas, mas o pecado é o que mais pode vir. Então, assim, eu falo isso porque é muito mais fácil você pecar com os olhos do que você fazer bênção, do que você olhar bênçãos com eles e regar bênçãos através deles. Porque, assim, hoje em dia o mundo já é maligno. Tudo que você olha praticamente, não é que é um pecado, mas é coisas ruins que pode se transformar num pecado. Então, assim, você aí que tem realmente, cara, vivido uma vida em santidade, tem tentado, mas ainda fica uma dúvida de você, algo, um ponto de interrogação. Olhe bem para onde você tem olhado. Olhe bem para aquela foto que você não quer apagar. Olhe bem para aquele lugar que você vai na academia, que você pensa que vai dar só uma olhada. Não é uma olhada. Essa olhada pode causar frutos muitos terríveis. Então é isso, é uma palavra bem simples, mas muito forte e muito óbvia. Mas é um óbvio que a gente não quer muitas vezes cumprir. O olhar é realmente muito difícil e ele pode depender da nossa salvação. Então, que você tome cuidado para onde você olha, que você tome cuidado para onde você tem ouvido as coisas também, porque ouvir é uma forma de entrar no nosso corpo, nos princípios como olhar, e que você realmente tenha colocado o seu olho em Jesus, porque a palavra vai falar lá, quando Pedro foi andar sobre as águas em Mateus, se eu não me engano, Mateus 26, ele só caiu porque ele desviou o olhar de Jesus. Aquele olhar que começava a olhar ao foco, né? A gente começa, quando a gente está focado em alguma coisa, a gente começa a olhar para aquilo lá, mentalizar aquilo lá. E Pedro só caiu porque ele tirou os olhos de Jesus. Então que vocês não tirem seus olhos de Jesus, porque vocês vão cair se tirarem. Isso não é uma palavra de maldição, é um aviso para vocês. É um aviso para mim. Deus tem trabalhado muito isso comigo, olhar muito fácil. E é isso, galera. Que vocês possam ter sido abençoados. Em nome de Jesus, vocês sejam abençoados na sua casa e que suas casas sempre sejam cheias da presença do Espírito de Deus, o Espírito Consolador. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.